hoje nós temos uma bela e grande novidade para vocês. Nós vamos estrear o quadro Combate de Ideias. A intenção é sempre trazer autoridades em várias áreas para defender as suas teses, as suas opiniões dentro da sua seara, dentro do seu campo de atuação. Esta pauta vai ser para falar sobre a telemedicina. A telemedicina, ela veio para ficar ou deve ser uma medida paliativa durante o período da pandemia? Para falar sobre o assunto, nós temos o médico cardiologista, coordenador dos ambulatórios de medicina da Faculdade Alfredo Nasser, Dr. Alberto Las Casas Júnior. E do outro lado, nós temos o advogado Marcelo Pacheco. Ele é advogado e tem ênfase de atuação em demandas empresariais, contratuais e com experiência no direito médico. Doutor Marcelo ou Marcelo, advogado, pelo aspecto jurídico, como é que você enxerga a telemedicina? Ela é favorável, ela é mais fácil para ser implementada ou não? Como é que você enxerga isso? Gera, a situação da telemedicina ela já existe no Brasil desde 2002, mas tinha mais fins científicos e educacionais. Com o surgimento da pandemia, com esse momento de quarentena e isolamento, realmente foi necessário reaver essa discussão que já existia antes no Conselho Federal de Medicina, mas ainda era uma discussão que estava ainda sendo efetivada, estava ainda sendo realizada, e teve realmente necessidade de fazer essa urgência justamente pelo isolamento. E aí, com isso, foram criados os regulamentos pela Portaria 467 pelo Ministério da Saúde e, posteriormente, a lei agora sancionada pelo Presidente da República. Entendo que a telemedicina é, sim, necessária, principalmente para o momento que a gente vive hoje de pandemia. As alterações que virão, possivelmente, vão ser efetivadas com uma regulamentação mais específica, mais detalhada, mas, no momento, a regulamentação que existe é benéfica, é necessária, e todas essas preocupações que o doutor Alberto tem, toda a comunidade médica também tem, a parte jurídica também concorda com as preocupações existentes, e é por isso que a própria lei diz que é necessário realmente o discernimento médico para ver qual que é o limite da atuação na teleconsulta, que é aquela consulta virtual, ou a necessidade de fazer uma complementação ou realmente uma consulta direta presencialmente. Então, realmente, a lei ela traz a regulamentação e uma proteção necessária para fazer a teleconsulta, mas ela deixa bem claro que há limitação, e essa limitação existe efetivamente, justamente pelo não contato entre paciente e médico de forma presencial. Então, realmente, o médico precisa ter a necessidade e a capacidade de discernir o que ele pode fazer naquele momento, o que ele não pode, a depender muito da área de atuação dele também, e com isso, fazer um atendimento completo e eficaz ao paciente. Que o benefício da teleconsulta e da telemedicina é justamente aproximar o médico e o paciente para fazer um atendimento completo. Se aquele atendimento não for possível de ser feito de forma completa, logicamente há necessidade de um direcionamento para um atendimento presencial. Sei, essa foi uma lei sancionada, né, pelo Bolsonaro. Ela tem eficácia somente durante a pandemia ou ela vai valer para depois desse período também? Não, a lei realmente tem eficácia somente durante a pandemia. É uma lei, enquanto durar a pandemia, a lei tem vigência no nosso ordenamento, que justamente autoriza a realização da teleconsulta, que é o atendimento virtual entre médico e paciente, para todas as áreas médicas. E antes dessa lei, antes da pandemia, havia alguma previsão jurídica com relação a essa prática ou não? Não, antes não era permitida a realização da teleconsulta no ordenamento jurídico brasileiro. Existia a telemedicina, mas somente para fins educacionais, para fins científicos. Existia aquela telemedicina entre médico e médico para discutir realmente um procedimento, um diagnóstico, para fins educacionais, mas não existia realmente o atendimento direto entre paciente e médico para fazer uma consulta com possibilidade de diagnóstico, pré-clínica, emissão de atestados e receita, como é permitido agora com a lei sancionada pelo Presidente da República. A teleconsulta, ela regulamentou e autorizou a emissão de receitas e atestados médicos,
de forma virtual, porém, há necessidade de ter uma assinatura digital, o ICP Brasil, que é a regulamentação para fazer aquela assinatura eletrônica validada e criptografada. Esse foi até um dos pontos que o Bolsonaro vetou na nova lei em relação à teleconsulta, porque na lei constava somente a necessidade de assinar e digitalizar. Só que essa forma de assinatura e digitalização gera realmente riscos a fraudes, riscos a situações que talvez tenham problemas jurídicos, tenham problemas de validação, de certificação. E ele realmente vetou justamente pela necessidade de seguir o ICP Brasil, de ter uma assinatura com aquele assinador digital, certificado digital, justamente para trazer segurança jurídica àquele documento médico. E eu queria aqui também ressaltar que essa realização da teleconsulta, ela foi autorizada pela lei e pela portaria 467 do Ministério da Saúde, porém existe uma série de requisitos para a sua realização, como um meio virtual seguro, como realmente o ICP Brasil, como a qualificação do médico, a identificação do médico, uma série de requisitos necessários para fazer isso de forma bem segura, com segurança jurídica. Ok. Bom, gente, essa aqui foi a estreia, então, desse quadro do nosso Combate de Ideias. Não houve muito combate, né? Porque eu vi que eu tenho dois convidados extremamente elegantes. E não que houvesse combate de ideias, não seriam elegantes, mas o assunto em si não é pertinente, muito pelo contrário. Aliás, não enseja debates, muito pelo contrário. Enseja uma união, uma conversão de ideias. E, portanto, foi muito benéfica a participação dos dois. Agradeço muito a participação, doutor Alberto Las Casas Júnior. Por gentileza, suas últimas considerações. Muito obrigado, Rogério. Foi um prazer estar participando. Realmente, essa questão tem muito a evoluir, tem muito a melhorar. Nós começamos de uma forma meio que atrapalhada por conta da necessidade, da urgência, e isso é uma sementinha que foi plantada. E agora é ir organizando para que ela tenha os melhores frutos, que a gente possa tirar o melhor proveito dessa oportunidade digital que nós temos. Ok. Advogado Marcelo Pacheco, suas últimas considerações também. Rogério, muito obrigado pelo convite. Doutor Las Casas Júnior, muito obrigado por participar do debate junto comigo. Realmente foi uma convergência de ideias. O momento é ideal realmente para a implementação da teleconsulta, logicamente com a necessidade de se preocupar com os riscos, se preocupar com os limites da sua efetivação. Porém, é um debate muito benéfico, agradeço demais a oportunidade. Foi realmente importantíssimo esse debate, justamente para a gente conseguir consolidar e refletir mais ainda sobre essa atuação e o limite de atuação médica na teleconsulta. Agradeço muito a oportunidade. Ok. E é isso aí, telespectador do programa Aplauso. Olha que presente que nós trouxemos a vocês. Então, fique conosco, que a gente tem mais coisas para mostrar para vocês aqui, no programa Aplauso, o programa da família goiana. Vamos seguindo.